Bom dia. Hoje iniciamos matéria nova. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, etc., e da outras providências. Já anunciamos um pouco, não é, a respeito desta lei, e dizíamos que ela, em muitos pontos, coincide com a ação popular, tem os mesmos objetivos que a ação popular, só que os legitimados são outros. Mas uma não prejudica a outra. Diz o artigo 1º: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular. Então, existe uma ação popular para a proteção, digamos, ao meio ambiente, nada impede que, concomitantemente, também exista uma ação civil pública. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. E aqui nós temos, não é, também os chamados danos morais. Não apenas os danos patrimoniais, mas também os chamados danos morais. Bem, mas causados ao quê? Aí vai o artigo 1º e começa a enumerar as hipóteses de cabimento da ação civil pública. Ação civil pública é uma ação coletiva, não é? Uma ação civil pública pode substituir milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de ações. Basta uma. Teve um caso que estava se discutindo o reajuste do fundo de garantia e todos os que tinham fundo de garantia poderiam requerer esse reajuste que lhes era devido. Agora imagine quantas milhões de ações seriam propostas, não é? Quantos milhões de empregados, não é? Teriam direito de propor essas ações contra o fundo de garantia. E, no entanto, na época foi proposta apenas uma ação. Essa uma ação, ela substituiu milhões de outras ações. Então, essas ações coletivas, elas têm essa finalidade, não é? A economia processual e também evitar a proliferação de ações idênticas. Muito bem. Essa é a característica, e evitar também decisões contraditórias, porque várias ações pode, num caso, um juiz pensar de uma forma, outro juiz pensar de outra forma, ficariam aí ações, decisões contraditórias. Assim sendo uma só, não há a possibilidade de decisões contraditórias, não é? E há uma enorme economia, processual. Bem, então, a ação civil pública, ela visa proteger, não é, de danos
o meio ambiente. Aí nós já falamos que ela coincide com a ação popular. Ao consumidor, aqui já há uma diferença, não é? A ação civil pública protege danos causados ao consumidor, a proteção do consumidor não é prevista na ação popular. A ação popular é para fiscalizar o governo, fiscalizar os governantes, proteger o dinheiro público, não é? Mas, diferentemente, nesse aspecto, a ação civil pública, ela pode ser proposta para a proteção de direitos do consumidor. Também a proteção de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E aí também ela se aproxima bastante da ação popular. O inciso 4º vai dizer: a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Qualquer interesse. Por exemplo, no interesse coletivo, a correção monetária correta do FGTS. Bem, qual a diferença de interesse difuso e interesse coletivo? Interesse coletivo são identificáveis, ou seja, eu vou corrigir o FGTS. Quem tem FGTS? Bom, é possível identificar quem tem FGTS. Então, esses são os direitos coletivos que podem ser identificados. Agora, tem os outros interesses difusos, que muitas vezes não são identificados. Interesses difusos, vou tentar ver um caso. Em Paranaguá, em determinado período lá, teve uma proliferação do cólera lá nas águas de Paranaguá, uma determinada região. Bem, e quem foi contaminado pelo cólera, né? Eu não sei quem foi. Então, mas eu posso, na ação civil pública, defender direito até de pessoas que não conheço, nem sei se existem. Esses são direitos difusos, mas posso. Aí, depois que for reconhecido o direito daquela pessoa que foi contaminada, as pessoas que foram contaminadas, que em princípio eu não sei, só sei que existiram pessoas contaminadas, as pessoas que foram contaminadas vêm na ação e se apresentam e dizem: olha, eu fui contaminado, mas já ganhei a causa, sem propor ação, porque já foi proposta uma ação civil pública que garante àqueles que foram contaminados uma determinada indenização. Portanto, às vezes a pessoa nem sabe que o seu direito está sendo defendido numa ação civil pública. De repente, quando ela sabe, já venceu a causa. Tivemos várias ações civis públicas. Na época, teve numa época do empréstimo compulsório, que você, para comprar um veículo, tinha que emprestar para o Estado 25% do valor do veículo. Você ia comprar um veículo, valor de 100 mil. Tá, tudo bem, você ia pagar 100 mil pelo veículo, mas tinha que ainda emprestar 25 mil para o Estado, compulsoriamente. Quando ele ia devolver, não se sabe. Até que veio lá uma ação civil pública e a União foi condenada a devolver
para todas aquelas pessoas que naquela época foram obrigadas a fazer o empréstimo compulsório, elas não precisaram entrar com ações para receber a devolução desse empréstimo. Numa ação só foi resolvido isso e todas, milhares de pessoas ganharam. Daí apenas se habilitaram para receber o valor a que tinham direito. Muito bem. Também nós temos a ação civil pública para evitar danos decorrentes por infração à ordem econômica, não é? A manipulação da economia. Isso está regulado lá pela Lei 12.529 de 2011. Também a ordem urbanística, os planos diretores, como deve ser a distribuição territorial de um município para que seja feita da melhor maneira possível, para que a cidade seja realmente um lugar agradável de se viver, bem urbanizado, não é? Não seja um lugar que vai tudo se transformar numa grande favela, dada lá pela especulação imobiliária. Então, tem que ser observada a ordem urbanística. E quando não é observada, está se causando alguma distorção da ordem urbanística, é cabível também essa ação civil pública para garantir que a ordem urbanística seja observada, que os planos diretores da cidade sejam bem elaborados, não é? Para não ter daí problemas no futuro. Então, por exemplo, eu vou só citar um exemplo de ordem urbanística. Claro que agora já está resolvido. Por exemplo, Londrina foi criada para ter no máximo 35 mil habitantes. Londrina tem 400 mil habitantes. Então, é evidente que o centro de Londrina não ficou nenhuma maravilha, ficou muito acanhado, porque foi feito para uma cidade ter 35 mil habitantes e extrapolou muito aquela previsão. Já Maringá foi feito um plano diretor, obedecendo lá uma ordem urbanística desenvolvida pelos ingleses, se não me falha a memória, foi planejada para ter 1 milhão de habitantes. Então, Maringá pode crescer até 1 milhão de habitantes e até chegar a essa população, está tudo muito bem definido, está tudo muito bem previsto naquela ordem urbanística. Bem, então, a Constituição, ela fala da necessidade de se estabelecer os planos diretores para que a cidade seja realmente um local agradável para se viver. Outro valor que também está previsto qualquer dano à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, para garantir-se a dignidade dessas pessoas, quer sejam eles os quilombolas, quer sejam eles os indígenas, relativamente a questões religiosas,
algumas vezes, perseguições a certas entidades religiosas, sei lá, candomblé, umbanda, todas merecem o respeito, não é? Tem a sua dignidade e a afronta ao desrespeito a essa liberdade religiosa também pode ser corrigido através de uma ação civil pública. E aí, no inciso 8º, vai falar que também ela visa proteger o patrimônio público, e não só o patrimônio público, o patrimônio social também. Então, o patrimônio público aí vai se assemelhar, não é, com a ação popular, mas ele não se limita ao patrimônio público. Então, ele vai também proteger o patrimônio social. Isso foi incluído lá pela Lei 13.004 de 2014. Vai falar pode ser utilizada não só ação civil pública como ação cautelar, objetivando inclusive evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Bem, isso é o que está enumerado lá no artigo 1º. Agora, é muito interessante o seguinte: quando a lei funciona e, inclusive, contra o governo, inclusive contra o fisco, aí o governo não quer que ela funcione. Não. O judiciário pode funcionar bem em relação aos particulares, mas o judiciário não pode funcionar bem em relação aos interesses do governo. Então, o judiciário começou a funcionar bem em relação aos interesses do governo? Não, então vamos parar o judiciário. Ele não pode funcionar bem em relação à proteção das pessoas contra os desmandos do governo. Ele pode funcionar bem para qualquer outra coisa. Mas a ação civil pública estava funcionando bem, inclusive contra o governo. Como eu falei, por exemplo, nesse caso do FGTS, não é? Como dos tributos, dos empréstimos compulsórios, né? Que através de uma ação foram resolvidas dezenas de milhares. Bem, então, como estava funcionando bem, veio esse parágrafo único para dizer: pare, judiciário, pare de funcionar bem, volte a ser moroso, volte a ficar sobrecarregado, volte a ficar entulhado de processos, amarrado. Diz o parágrafo único: não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, por exemplo. Aquele empréstimo compulsório era inconstitucional, então todo mundo que pagou teve direito de receber, né, a devolução. Não pode agora. Se houver
Por exemplo, há uma sobrecarga lá, uma cobrança de IPTU indevido, ilegal, num determinado município, alcançando, sei lá, 50 mil proprietários de imóveis. Bom, a ação civil pública poderia ser usada para direitos coletivos. Não. Cada um tem que requerer ação própria. Para quê? Para que não saia logo o resultado, para que demore dezenas de anos. Porque se entrar só com uma ação, pode ser julgada logo e daí resolveu o problema dos 50 mil proprietários. Não, isso é um absurdo o judiciário funcionar bem assim. Ele tem que continuar funcionando mal. Cada um tem que propor ação separadamente. Então, continua o parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias. Hoje nós sabemos que contribuições previdenciárias estão incluídas nos tributos, né? Mas a lei acabou separando para deixar bem claro. Não, também contribuições previdenciárias não podem ser objeto de uma ação civil pública. Continua o parágrafo. O fundo de garantia de tempo de serviço, ou seja, não pode mais proteger o trabalhador frente à defasagem indevida da correção do FGTS. Cada um tem que entrar com uma ação. Como as pessoas nem sabem se está defasada ou não a correção monetária, nem sabe, não tem. As pessoas normalmente não têm controle sobre o seu FGTS. Como elas não sabem, então deixam passar. E aí o FGTS, lá, a conta do FGTS, faz o que bem entende, corrige como bem entende, não é? Então, e se quiser, cada um tem que fazê-lo individualmente. Ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Então, qualquer tipo de ação envolvendo tributos, contribuições, FGTS e outros fundos, não pode ser objeto da ação civil pública. Por quê? Porque a ação civil pública estava funcionando muito bem. E daí o Estado tem que pagar as suas dívidas, devolver aquilo que ele se assenhorou indevidamente. E daí o judiciário tem que ficar sobrecarregado, não é? Assoberbado com milhares, dezenas de milhares e às vezes até de centenas de milhares de ações. Mas o que o fisco aproveita mesmo é que, como eu não disse nessa aula, acho que em outras oportunidades, 85% daqueles que são cobrados em termos tributários indevidamente não sabem e nada requerem. E aí o Estado tem, o fisco tem 85% de lucro indevido, porque as pessoas não sabem e também não vão requerer individualmente. Isso seria evitado se pudessem continuar utilizando a ação civil pública para corrigir esse absurdo. Paciência. Eu acho realmente um absurdo, fere o princípio da igualdade, não é? Fere o acesso à justiça, porque fica muito complicado, não é? Desorganiza o poder judiciário e causa
ali uma série de entraves. Mas é assim, né? O judiciário funcionou contra o governo, tem que achar um jeito do judiciário parar de funcionar bem. Bem, o artigo 2º vai falar que as ações serão propostas no local onde ocorrer o dano, não é? E quando forem propostas várias ações, há também aqui o caso da prevenção. A propositura da ação prevenirá a jurisdição para todas as ações posteriores intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, proposta uma ação civil pública, pode ser propostas várias ações civis públicas, mas se tiverem a mesma causa de pedir ou se tiverem o mesmo objeto, aquela que foi proposta em primeiro lugar chamará para si todas as outras, para que todas as outras sejam julgadas em conjunto com aquela que foi primeiro proposta, não é? A carga de eficácia de uma sentença da ação civil pública, ela pode ser condenatória, mas também pode ser mandamental. Diz o artigo 3º, a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Condenação em dinheiro, aí carga condenatória. Agora, carga mandamental. A carga mandamental a pessoa é condenada não a pagar uma indenização, mas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Fazer com que uma empresa não polua, não é? Fazer ali as reformas necessárias, não fazer, não agredir o meio ambiente, não é? Não fazer construções que possam colocar em risco as águas, não é? As florestas. Então ela pode ter carga de eficácia condenatória, que é pagar, condenar a pagar, ou mandamental, que é condenar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Bem, o artigo 4º, ele vai falar da possibilidade de uma ação cautelar. A ação cautelar, ela visa evitar o dano. Não precisa esperar que haja o dano. É possível, em havendo o risco do dano, é possível propor-se a chamada ação cautelar para o quê? Para evitar que aconteça o dano. Por exemplo, dano ao meio ambiente, uma destruição aí de uma floresta, de árvores, pinheiro, a nossa araucária, árvores em extinção. Não adianta eu esperar que derrubem a floresta, causem esse dano, para depois eu condenar a pessoa a pagar uma importância X para reparar aquele dano. Mas o dano nessas situações é até irreparável. Por isso, a natureza cautelar, que é para evitar que aconteça o dano. O artigo 5º, ele vai falar quem é que pode propor a ação principal como a ação cautelar. Nós vimos que na ação ação popular, quem pode propor é o cidadão, não é?
com os seus direitos políticos em ordem. Diferentemente, a ação civil pública, diz lá o artigo 5º, tem legitimidade para propor ação principal e a cautelar, primeiro o Ministério Público. Ministério Público, aliás, quem mais propõe ação civil pública é mesmo o Ministério Público. Também pode propor a Defensoria Pública, tem legitimidade, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também têm legitimidade. Ainda tem legitimidade a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. E também as associações. As associações. Mas quais associações? Qualquer associação? Não. Diz o inciso 5º. Associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, a associação deve ter essa finalidade, criada para essa finalidade, criada para a proteção à ordem econômica, para a proteção ao direito dos grupos raciais, para a proteção do patrimônio, para a proteção do patrimônio público, para a proteção aí do patrimônio social também. Então, essas ações, essas organizações, elas devem ser constituídas há pelo menos um ano e ter entre as suas finalidades a proteção de um desses valores aqui referidos na ação civil pública. O requisito de estar constituído há um ano, ele pode ser dispensado pelo juiz, quando houver manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou características do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, excepcionalmente, pode uma associação que tem como finalidade, por exemplo, a proteção do patrimônio paisagístico, ter dispensado essa pré-constituição de um ano, pode ter sido constituída há 6 meses, e mesmo assim já poder entrar com ação civil pública, pedindo ao juiz que dispense esse prazo de um ano. Mas, para isso, ela tem que demonstrar um manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Vamos imaginar, seria um dano causado a esse local ali, perto de Ponta Grossa, né? A Vila Velha, esse patrimônio turístico, esse patrimônio paisagístico, esse patrimônio histórico, esse patrimônio arqueológico, esse é um patrimônio
colossal que nós temos ali em Vila Velha. E, de repente, aquilo está para sofrer um determinado dano e existe uma associação para proteger o Parque da Vila Velha, mas que não está formada ainda há um ano. Mas mexer naquilo é realmente mexer em algo que é muito relevante, que é muito importante. E por isso é que aí o juiz, em situações parecidas, eu estou dando só um exemplo, situações parecidas como esse, ele pode pegar e dispensar esse período de um ano para que a associação possa, desde logo, entrar com a ação civil pública. Bem, aqui vai falar no parágrafo 1º que o Ministério Público, se não intervier no recurso como parte, porque ele pode ser autor, não é? Atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, de qualquer forma, o Ministério Público atua na ação civil pública. Quer como parte, pode ser o autor da ação civil pública, mas se não for o autor, digamos, o autor é a Defensoria Pública, ou o Ministério Público irá participar daí, não como autor, mas como fiscal da lei, para que tudo seja levado a contento, não é? Admite-se litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Uma ação civil muito grande, acho que é uma das maiores, foi proposta ali contra a Petrobras, num vazamento que contaminou o Rio Iguaçu. E a contaminação foi enorme. E as perdas foram catastróficas. E ali se uniram tanto o Ministério Público Federal como o Ministério Público Estadual. Então fizeram ali um litisconsórcio. Eles se uniram para, em conjunto, levarem adiante esta ação civil pública. E nós temos, no Paraná, não sei se ele já foi aposentado, o procurador Sancler, é um dos maiores conhecedores de direito ambiental de que eu tenho notícia, né? E ele que representava os promotores, o Ministério Público Estadual naquela ação, e trabalhava junto com os procuradores, né, do Ministério Público Federal. E ali a atuação do procurador Sancler foi digna de nota, não é? Então, se esforçou ali ao máximo, deu o melhor de si para que esta ação fosse levada adiante. Eu não sei nem até como terminou, mas foi um trabalho realmente de gigante essa do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, pode trabalhar isolada ou em conjunto, né? O Ministério Público pode estar lá participando da ação como autor, Ministério Público Estadual, e pode participar da ação também, juntamente com ele, o Ministério Público Federal. Os órgãos públicos legitimados, seja Ministério Público, Defensoria Pública, aqueles órgãos públicos que podem propor ação,
eles podem tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo ou extrajudicial. É o que se conhece por TAC, termo de ajustamento de conduta. É um tipo de um acordo. É um tipo de um acordo. Por quê? Porque, às vezes, mudar de um dia para a noite um determinado comportamento irregular, assim, de muitos anos, é muito difícil. É muito difícil. E, às vezes, é muito caro. Por vezes, o município não consegue. Eu fui juiz em Pato Branco. E ali havia um problema no aterro sanitário. Havia parece-me, uma mistura de aterro sanitário, de lixo hospitalar, lixo comum. Tinha um problema sério lá. Entraram com uma ação civil pública, o Ministério Público, para que o município arrumasse aquilo. Separasse lixo hospitalar, separasse outro tipo de lixo, fizesse aterro sanitário apropriado. Só que isso, de uma hora para outra, era muito complicado. Era muito complicado. Além de muito caro. Então, o município se propôs a, num determinado tempo, ir regularizando aquilo e daí fez, para evitar a ação civil pública, fez um termo de ajustamento de conduta, ou seja, o TAC. E aí comprometeu-se, apresentou um cronograma de obras para a realização daquilo que era necessário para regularizar aquela questão ali ambiental. Então é perfeitamente possível fazer esse termo de ajustamento de conduta. Daí nesse termo são previstas as penas para que, se a pessoa não cumprir aquilo que ela está prometendo, não é? Bem, e daí agora nós vamos entrar. O artigo 7 vai dizer: no exercício de suas funções, os juízes e tribunais que tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Em qualquer processo o juiz observe, aqui há um risco de um determinado dano que pode ser prevenido, ou se já houve o dano, tentar se reparar através da ação civil pública. Manda tirar cópias daqueles dados ali, onde se constata a ameaça ou já a existência do dano, e remete ao Ministério Público para que o Ministério Público possa já, desde logo, começar a preparar a propositura da respectiva ação civil pública, não é? Bem, agora nós vamos falar, na sequência, sobre o chamado inquérito civil. Vocês já estão estudando em direito penal o inquérito penal. É para investigar um crime. E na ação civil pública, lá no artigo 8º, vai falar sobre o inquérito civil. É para investigar o quê? Um dano causado a um desses patrimônios a que se refere a ação civil pública. Então, muitas vezes não, assim como no crime, não tem todos os elementos de imediato para oferecer uma denúncia, também muitas vezes o Ministério Público não tem todos os elementos necessários para propor uma ação civil pública. Então,
ele poderá presidir o chamado inquérito civil. Bem, por hoje, então, vamos só recapitular a nossa ação civil pública. Ela surgiu já antes da Constituição de 1988. Já existia lá em Portugal e nós fomos beber água nessa fonte, não é, portuguesa, e desenvolver a ação civil pública entre nós, que é uma ação coletiva, como eu já disse, e tem que visa proteger, repito, ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, veja a extensão, né? Artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público, e não só ao patrimônio público, ou ao patrimônio social também. Vimos o absurdo de impedir-se a ação civil pública contra questões de natureza tributária, questões relacionadas ao fundo de garantia, por tempo de serviço ou outros fundos, para que o judiciário continue sobrecarregado, não é? Ao invés de resolver tudo através de uma ação, devem ser propostas milhares, dezenas de milhares de ações, e o Estado conta com o fato das pessoas muitas vezes não conhecerem os seus direitos e deixarem passar, não é? Podendo o Estado aproveitar-se dessa situação. A finalidade quer seja condenação em dinheiro, carga de eficácia condenatória ou carga de eficácia mandamental, que daí é a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. Pode ser ajuizada a ação cautelar, que é para evitar o dano. Depois vimos quem pode propor: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade de economia mista, e as associações, que sejam constituídas há pelo menos um ano e tenham dentro de suas finalidades a proteção de algum desses valores a que nós nos referimos. O Ministério Público, se não intervier como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. O Ministério Público é facultado ao poder público e às associações legitimadas, nos termos deste artigo, habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes, ou seja, entrou o Ministério Público, a Defensoria Pública quer também entrar junto. Perfeitamente possível. A associação devidamente constituída, devidamente possível entrar junto, não é? Não tem nenhum tipo de problema que esses entes legitimados se agrupem, não é? Se unam para atuar ali como litisconsorte. Tal qual aqui, parecido com a ação popular, há uma associação, ela requereu.
Associação preencheu os requisitos e requereu. Bom, a gente já viu que pode, em certas ocasiões, ser dispensado o requisito da pré-constituição, não é? De 1 ano. Pode ser com 6 meses, não é? Conforme a relevância do caso. Mas imaginemos que a associação ela requereu a ação civil pública, mas depois abandonou ou desistiu, mas desistiu de maneira não fundamentada. Então, diz o parágrafo 3º, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado, a Defensoria Pública, ou outra associação também, o Ministério ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então, a Associação X propôs a ação para a defesa do meio ambiente. Desistiu, sem mais, sem menos. Ou abandonou a causa. Aí, o Ministério Público pode continuar. Mas não só o Ministério Público, qualquer outro legitimado. Qualquer outro daqueles legitimados que nós já citamos poderá dar continuidade à ação. O artigo 6º, ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa poderá, mas o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam o objeto da ação civil e indicando os elementos de convicção. Então, nós, como cidadãos, não podemos propor ação civil pública, mas podemos, sim, temos a faculdade de provocar a iniciativa do Ministério Público para propor a ação civil pública. Bem, nós temos essa faculdade de ir ao Ministério Público e ministrar informações para que ele proponha a ação civil pública. Mas o servidor público, não, o servidor público tem o dever. Nós, como cidadãos, temos a faculdade de provocar a iniciativa do Ministério Público. Mas aquele que é servidor público não tem a faculdade, não. Ele tem o dever de provocar a iniciativa do Ministério Público para propor esta ação. Bem, então, no nosso próximo bate-papo, nós vamos tratar do chamado inquérito civil. Lembrando que há também a possibilidade do acordo, né, o termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta, ele tem força de título executivo extrajudicial. Vou dar uma olhada aqui e tal. Peraí, só deixa eu voltar aqui. Tá. É o parágrafo 6º do artigo 5º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações. E esse termo de ajustamento terá eficácia de título executivo extrajudicial. Aí, na próxima aula também vamos fazer uma distinção, não é, entre o título executivo judicial e o extrajudicial. Até lá!